Muito bem, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. A exemplo do programa da semana passada, nós continuamos recebendo aqui no Sala os nossos visitantes que participaram da festa dos 14 anos do Ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui em Criciúma. Semana passada, conversei com o pastor Josias Cruz e hoje converso com o pastor Fernandes Lima. Pastor, maravilha, tudo bom? de Deus, graças a Deus. Bacana voltar aí no programa. Eu que agradeço, né? Eu que sou privilegiado de ser convidado para estar aqui nessa festa, que foi uma grande bênção aí, os 14 anos da nossa igreja, também participar contigo aqui na sala de entrevistas. Quantos anos de ministério, pastor? Rapaz, já 18, já está caminhando para 19 anos. 19 anos, quase 2 décadas, hein? Quase. E aí, como é que tá? Tranquilo. A gente, na verdade, nós somos aprendiz, né? No Evangelho, eu acho que ninguém se forma. A posição de independente de título tem que ser uma posição de aprendiz para estar sempre aprendendo com Cristo e aí que você permanece. Permanecer em Cristo é o segredo da gente chegar lá onde Ele quer. A partir do momento que o cidadão acha que sabe tudo, começa a ficar perigosa a situação, pastor? Fica, porque o saber, já diz a Bíblia, né, que o saber incha, né? Não é bom. É claro que você tem que saber, mas uma coisa bem tranquila. Jesus era um exemplo grande de simplicidade, né? Ele não discutia lá com as pessoas que o afrontavam. Jesus sempre ensinava e mostrava para que ele veio para ensinar, veio para salvar. Então a gente tem que estar sempre aprendendo e deixando Deus agir, sempre nós diminuindo e Ele crescendo, que isso é importante. O Evangelho é simples, pastor? Eu faço essa pergunta porque hoje em dia o que mais a gente vê são o que os pastores, principalmente os da nova geração, chamam de estratégia. Esses dias eu vi um pastor fantasiado de Chapolin Colorado no púlpito. Aí o cara, não, uma estratégia para chamar os jovens. E aí, quando eu vejo uma declaração dessa, é a mesma coisa que uma facada no meu coração apontar o seguinte, é que o Evangelho de Cristo não é o suficiente. Precisa criar tanta estratégia assim, pastor? Não, eu creio que não. A sofisticação, se não tiver cuidado, você acaba até fazendo pessoas até ficar, não, isso é uma palhaçada, isso é escândalo. Eu creio que a palavra de Deus continua sendo e será sempre a que vai libertar, a que vai salvar, a que vai despertar. João 8,32 já declara, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então esse negócio de sofisticar, estratégia que eu tenho que buscar em Deus. Deus, qual a estratégia que eu tenho de ministrar, de fazer um evangelismo numa praça, por um exemplo? E Deus, Ele vai trabalhar com a simplicidade dele, porque Deus é simples. Nós complicamos, nós fazemos com que as coisas fiquem complicadas. E esse negócio de Chapolin é a mesma coisa de me colocar hoje, você tem que se vestir de Luiz Gonzaga. Eu vou me sentir ridicularizado, eu vou estar mexendo no túmulo do que dizem aí que é o rei do Baião, né? Porque rei só tem um, que é o rei Jesus. Eu acho que esse negócio de sofisticar e criar estratégia para trazer pessoas, tem que tomar muito juízo, tem que tomar cuidado. Nós não temos esse exemplo, né, do nosso líder missionário, pastor Jaime. Essa estratégia do missionário é o quê? Estudar a palavra e mandar revelação e fogo no diabo. Aí. A estratégia é pregar o evangelho a toda pregar criatura. Pregar o evangelho a toda criatura. E se fizer isso, eu creio que vai dar certo. Eu gosto de falar, uma vez um pregador me disse, rapaz, fui pregar lá não sei aonde e no final do culto ganhei 20 almas. Espera aí, primeiro o poder de convencimento é do Espírito Santo, né? Segundo, aí sim que eu digo que a estratégia de Deus, porque eu não sei se aquela alma, o Espírito Santo convenceu ela a aceitar Jesus. No início, quando ela chegou no templo, quando o porteiro lá recepcionou ela de uma forma boa, do irmãozinho que cantou um hino da harpa, do cantor que foi convidado para louvar aquela noite, ou da mensagem, enfim. O culto, ele é um mecanismo, né? E quem define a estratégia e quem manda no culto é o Espírito Santo. E com certeza, por isso que é importante, de suma importância, o pregador se consagrar e pedir a Deus, Deus, o que é que eu vou fazer? Hoje nós vamos pregar sobre família, o que o Senhor tem a me dar, né? Orientar o pai, a mãe, a avó, o tio, a tia, o primo, a prima, seja lá o grau de parentesco de pessoas que estiverem aqui no meu culto. O que é que eu tenho que fazer? Consagre-se, deixa com Deus, vai para o altar, suba tranquilo, abra a palavra e deixa Deus usar. Aí é que está. O pastor Fernandes Lima,
veio cantar em Criciúma. Sim. É só chegar no púlpito e soltar a voz ou tem todo um processo, o jejum, a oração? Como é que o pastor se prepara? A preparação já é básica, você já tem que ter a sua intimidade, né, com Cristo. A consagração é separação. Então eu não me consagro para fazer um evento como nós fizemos aqui na nossa sede. A gente já tem que estar sempre pronto com Deus, sempre buscando, estudando a palavra. Na hora, sim, o Espírito Santo vai me usar para beneficiar as pessoas que estiverem presentes, né? Porque se a gente pede para Ele, Deus me usa, então por isso que tem que estar muito sensível à voz dEle para saber o tipo de canção que vai impactar o povo, se a minha intenção é vir e divulgar o meu trabalho novo, divulgar o meu nome, porque Deus conhece tudo. Então é por isso que é claro e óbvio, pedir para Deus me usa e é com o Senhor. Eu creio que é por aí. O senhor se sente usado por Deus, pastor? Eu me sinto, sim, com certeza, porque a gente pede isso para Ele e nós somos um instrumento, né, nas mãos dEle. Deus usa, assim, os nossos lábios, um gesto. Eu costumo contar um testemunho, quando eu estava abrindo a reunião, em meados de 2004, 2005, por aí. Lá vai 10 anos. Lá vai. Há um clima de carnaval, fevereiro de carnaval. De repente eu estava no altar e eu fiquei brincando, 2 para lá e 2 para cá com a minha música. E de repente entrou um cidadão, ficou da mureta olhando, e esse cara era um carnavalesco que ia para o carnaval, mas antes ele passou na nossa sede, entrou e ficou. E naquele do 2 para lá, 2 para cá, ele falou, mas peraí, 2 para lá, 2 para cá, eu gostei. E nesse dia ele não foi para o carnaval, foi para casa, no outro dia ele retorna na igreja. Passando algum tempo ele me procura e contou esse milagre. Rapaz, eu era um homem que gostava do carnaval. Eu entrei aqui num dia e você estava com esse negócio de 2 para lá, 2 para cá, e não é que hoje eu sou de Jesus, deixei o carnaval para lá, quer dizer, é uma estratégia que o Espírito Santo faz, por isso que tem que ser sensível. Às vezes as pessoas falam que é idiotice, 2 para lá, 2 para cá, mas uma alma foi salva com 2 para lá, 2 para cá. Eu ganhei? Não, Jesus fez isso, ganhou aquela pessoa. E uma alma vale mais que? Que 1000 coisas, que 1000 alegrias e todas uma as pessoa só verdade. Se salvando, a alegria no céu. Perfeito. O senhor falou do carnaval. E eu estava lendo no início do ano, internet e tal, aí eu vi na Bahia, sua terra, hein? Minha terra. Carnaval gospel. Ixi. Uau! Olha lá, estratégia. Aí daqui a pouco, em Minas Gerais, a balada gospel. Que isso? Aí daqui a pouco teve um pregador que disse assim, olha, tem tanta coisa aí, daqui a pouco vão inventar um inferno gospel. Pronto. O crente não tem que ter cuidado com um certo tipo de situação também, pastor? Tem que tomar cuidado. É como a pessoa criar o dia do evangelho. Claro, tem, mas e aí, mano, dia do namorado, que data é essa? Dia do evangelho? Não sei, são coisas que eu creio que seja doutrina humana, entende? Do jeito que estão as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo diz, quem está de pé, cuide, para que não caia. Então, se a gente está de pé, a gente tem que cuidar, analisar tudo, né? Nós não temos o costume de criticar as pessoas, nós não temos esse exemplo. O próprio missionário Soares, ele ministra a palavra. Então eu creio que cada um tem lá o seu jeito de fazer, se é Deus que está dando ou não, eles estão fazendo. Mas tem que tomar cuidado, balada gospel, o que é que vai ter numa balada gospel? O que é que vai ter no carnaval gospel? Eu não sei, eu fico fora desse negócio, eu nunca fui convidado, se eu ser convidado eu vou pensar muito bem, quero convidar você aqui para vir num micareta gospel. Eu digo, rapaz, não sei não. Amarrado. Como é que vai ser esse negócio? Não, é colocar as menininhas aqui de mini saia, rebolando, para ganhar os pecadores. É muito complicado. Então é uma contradição do que diz a Santa Escritura. Quer dizer, tudo com ordem e decência. Pastor, como é que nós, que lutamos diariamente contra o pecado, e o pecado, como diz o salmista, ele parece que, lá no Salmo 51, me ronda, ele passa na frente dos meus olhos, fica me perseguindo, mais ou menos isso. Eu entendo isso quando Davi, acabou escrevendo o Salmo 51. Como é que o crente tem que vigiar? Porque a tentação, ela vai vir. Vai vir. Mas e para persistir firme, para não cair, pastor? Aí é a vida de intimidade, vida de submissão. O apóstolo Tiago 4:7 fala, sujeitai-vos, pois a Deus.
Quer dizer, resistir ao diabo. Só que antes eu tenho que ser sujeito a Deus, sujeito em tudo. O próprio Pedro fala que nós temos que ser santos assim como ele é santo, né? Então, quer dizer, para resistir o pecado é você viver em santidade, como Gálatas 5,17. Andeis em espírito, para não cumprir o desejo desenfreado da carne. Andar em espírito é você andar em pura obediência, é fazer o que Deus manda. Veio a tentação, não adianta estar batendo na porta errada, fora, em nome de Jesus, porque o diabo ele não conhece, né, os meus pensamentos, mas ele conhece os deles. Ele pode colocar algo aqui, que eu estou aqui, de repente é um pensamento, aquilo é um pensamento dele. Se eu deixar aquilo ir, ele vai investindo. Então é justamente submissão a Deus. Quando eu me submeto a Deus, então eu já estou resistindo ao diabo. Então resistir o pecado é submissão a Deus e deixar Deus fluir. É feio um crente falar que fugiu do pecado? A própria Bíblia já diz, né, fugir da prostituição. Mas quando se fala de prostituição, eu creio que isso aí seja algo que está falando sobre corrupção. Né? E aí a gente pode generalizar o pecado? Exatamente. Eu creio que ele está falando ali da corrupção, fugir da prostituição. Porque quando se fala de prostituição, às vezes a pessoa só se baseia numa só, de homem com mulher, ou mulher com mulher, ou sei lá, contato físico. Mas isso é corrupção, fugir da corrupção, fugir da prostituição. Tudo que prostitui a palavra de Deus, eu tenho que cair fora. Eu creio que é por aí. Mas eu fugir do pecado? Não, fugir não. Ele mandou eu me submeter a Deus, a resistir ao diabo, e ele fugirá de mim. Eu não tenho que fugir de nada, ele foge de mim. Fora em nome de Jesus. Eu me submeto a Deus e pecado fora. A oração é a maior arma do crente, hein? É a arma, claro. A oração é ela que nos une a Deus. É onde você se comunica com o Pai, é onde você não só pede para Deus, você dialoga com Deus, você expressa para Deus até mesmo uma fragilidade sua. Deus, eu não estou suportando. Quer dizer, a oração é combate, é guerra, é onde você resolve todas as questões. Nós temos um exemplo grande do apóstolo Pedro, lá em Atos 9:36, quando Pedro ele vai ressuscitar, quando ele é chamado pelos discípulos, e esses discípulos eram seguidores de Jesus. Eles estavam em Jope e eles estavam em Lida. E quando Pedro é chamado, ele vai, chega lá, a Tabita tinha morrido, era uma discípula de Cristo. Ela era cheia de boas obras que ela fazia, uma mulher muito boa, trabalhava muito na área e ajudando pessoas, né? Pessoas pobres, ela ajudava na área social. E Pedro foi, e as viúvas, quando chegou Pedro, as viúvas rodearam Pedro, olha, as túnicas e vestes que ela fazia e tal, e aquele alvoroço todo. Pedro aprendeu com um grande mestre, lá em Marcos 5:41, quando Jesus foi ressuscitar, né, a filha de Jairo, que Jesus só não permitiu que muitos seguissem ele. Chegando lá, porque esse alvoroço? A menina não está morta, ela dorme, riam dele. Saiam todos, só permitiu o pai, a mãe e os três com ele, Pedro, Tiago e João. E o Pedro foi chamado lá em Atos para ressuscitar. E o alvoroço, Pedro falou, saiam todas. Só que aí só ficou Pedro sozinho. Ele foi ao corpo, se ajoelhou e orou. Tá vendo? Tem situação que tem que ser oração, não adianta. O alvoroço, meu amigo, não vai trazer solução. Joelho no chão, boca no pó. Ó, gente, aí é resultado. Tabita, levanta-te, a Bíblia diz que ela abriu os olhos. Legal. Não é covardia, o professor do Pedro, né? Sacanagem. O professor do Pedro era muito bom. Mas vamos fazer o seguinte, intervalo comercial, daqui a pouco, pastor Fernandes Lima vai falar do ministério dele. Quero saber aí a quantas andam. Tem disco novo, tem música nova, daqui a pouco ele fala com a gente sobre isso, logo após o intervalo comercial. Estamos de volta com Sala de Entrevistas, meu convidado, pastor Fernandes Lima. Mas, pastor, e aí? Tem CD novo, tem música nova? Como é que tá? CD novo, rapaz. Quentinho? Quentinho. Deus é a resposta. É o nome do álbum. É o nome do álbum. Esse álbum aí, o projeto que o missionário sempre faz, né? Eu tenho 2 projetos dele, que é Minhas Canções, na voz de Fernandes Lima. É o volume 1 e volume 2, mais 5 CDs que ali tem composições de outros cantores, de outros cantores.
E em geral tudo são 7 CDs nesse. E esse agora veio recheado de coisa boa, música do Missionário Soares, inclusive a música aí que é de sucesso aí, que todo lugar que eu chego está incluindo aí a música da Rosinha. Olha lá, Deus é a resposta para todas as questões. Deus é minha resposta nas suas propostas. Encontro luz, solução e unção. É esse aqui? Dele. É esse aí, olha lá. Ficou bonito, hein? Ficou bacana, estou sentadinho ali na... É mais bonito pessoalmente. Pois é, rapaz, dizem também. Ô, negão convencido. Ficou legal o álbum. Ficou bacana. As músicas são todas do Missionário? Nós Como temos parceria do Missionário com Rick e Renan. Tem também o Ronaldo André, parceria com o Missionário Soares. São os 3 compositores. E a produção foi toda feita aí em Curitiba, com o Rick e o Renan, um pessoal muito bacana, inclusive que fez a música da Rosinha. Legal. A letra do Missionário Soares e música do Rick e Renan. Qual é o número desse álbum aí? Esse é o 7º. 7º álbum? 7º álbum já. Esperava que Deus fosse fazer um milagre tão grande assim na sua vida? Rapaz, Deus sempre faz, né, milagres. Se a gente ficar fiel, Ele estará sempre. Quando eu comecei a gravar em 2000, me disseram que que o meu forró era moda. Que era o quê? Moda? Moda. Aí eu me lembro que eu falei, tá amarrado, em nome de Jesus, porque a minha música é meu ministério. Eu acho que naquele dia eu amarrei o Satanás mesmo, que é o meu ministério musical. A gente tem ouvido pessoas que contam milagres, pessoas que me encontram na rua, dizendo que não vão na igreja, mas gostam das canções. E eu creio que é aí que Deus trabalha. Deus faz com que... Porque eu fui resgatado das drogas através da música. O meu primeiro contato com Cristo foi através da música. Missionário Soares, no programa dele, passou um cidadão cantando uma canção. Eu digo, você é músico gospel. Igual esse cara aí, não sei de onde eu tirei isso. Naquele dia eu fui para a igreja. Já era Espírito Santo. Exatamente. Falando ao coração. Cidadão foi usado. E o meu primeiro contato foi com a música. Depois sim, eu tive que me entregar a Cristo, tive que entender sobre todas as coisas, tive que passar pelas águas, ser batizado com o Espírito Santo. Conheci a verdade, ela me libertou. Mas o contato foi a música. Eu creio que é aí que está o segredo. Assim como eu fui resgatado através de uma música, Deus também me usa para resgatar pessoas. Perfeitamente. Agora... O senhor tem a preocupação quando vem um companheiro, pastor Fernandes, eu escrevi um hino, uma música para você. Peraí, vamos ver se tem Bíblia, vamos ver se tem Cristo, tem toda essa conferência? Toda essa conferência, eu não iludo ninguém, eu não prometo, vou gravar, não. Tudo bem, meu querido, me dá aí que nós vamos ouvir, vamos analisar se tem realmente mensagem para o povo. Porque se você for fazer o CD com outro propósito, então não vai ter o maior propósito, que é resgatar as pessoas perdidas, porque o evangelho é isso, né? A religião é o homem querendo alcançar a Deus, o evangelho é Deus alcançando o homem, então a música alcança muita gente, então tem um cuidado tremendo, eu não gravo tudo, no blá blá blá, blu blu blu, eu não gravo, então eu analiso tudo, não por amizade. O senhor está cantando o Brasil todo, pastor? O Brasil todo, graças a Deus. Até fora também, né? Até fora, eu já tive algumas oportunidades de visitar as nossas igrejas em Lisboa, em Madrid, na própria Alemanha, já tive essas oportunidades e o povo aceitou bem, graças a Deus. Estamos preparando aí para fazer mais fora. A gente faz muito no Brasil e fazemos fora também. Tem um álbum que o senhor diz assim, esse foi especial, ou a cada obra lançada Deus vem surpreendendo o senhor? A cada obra Deus tem surpreendido e Deus dá, né, as canções exatas, que chamam-se de carro-chefe. Mas eu creio que todas elas são canções inspiradas, principalmente quando o missionário é inspirado para fazer minhas canções na voz de Fernandes Lima. Então, eu já chego assim, eu já só coloco aqui, bato de 3 dedos e digo, mata no peito e mete na gaveta. Puf, eu digo, Jesus é esse que vai vir com tudo, porque só vem recheado de coisa boa. O CD anterior a esse, dizem para mim que é um dos melhores que eu já fiz até agora. Qual é o nome do álbum? Minhas Canções. Minhas Canções, a voz de Fernandes Lima. Volume 2. Ah, né? entendi. Aí já é o volume número 2, que tem a música Louva, adoro o teu nomezinho, quando o mestre fizer o convite. Tem a música do O pecado apaga os sonhos. Não, pecado, tô fora, todo mal, vai embora, aquela coisa toda. Canções assim que chama atenção, impacta mesmo. Então dizem, mas eu creio, eu como o intérprete, eu qualifico, são todos bons, cada um vem com
qualidade, cada um vem com seus trabalhos, suas produções. E o missionário é um bom, digamos assim, compositor? Ele é, sim. Ótimo. Ele compõe muito, porque é Bíblia pura, né? Uhum. Compõe muito. E às vezes Deus dá para ele já a letra e alguma pincelada da música. Ele, já vem a melodia também. ele não é uma coisa rara. Deus usa muito ele na poesia. Ele escreve, dá na mão de os cientistas, quem sabem fazer a música. Dá um jeito aí. Dá um jeito e a música cresce. Uhum. Algumas delas Deus já dá. Algumas pinceladas ele já passa e o cara aproveita a ideia e faz ali dentro. É uma parceria, né? Uma parceria, Espírito Santo, missionário, os produtores e eu, privilegiado, sou escolhido para interpretar. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Exatamente. E continua habitando. Continua habitando. Se ele não habitar, está escrito, né? Ele habita no meio dos louvores do seu povo, no meio da igreja. Se ele habita, então tem que haver milagres. Às vezes a gente está ali cantando, achando que Deus não está fazendo nada, e Deus está fazendo. Tem muitas pessoas que recebem bênçãos através do louvor. O senhor tem noção de quantas pessoas foram alcançadas por Cristo, ou quantas pessoas conheceram o Evangelho através das suas canções? Não dá para mensurar? Não dá, porque eu creio que sejam muitas pessoas. Há uns 4 meses, teve uma novela da vida real que a senhora falou. Ela falou, eu assisti o show da fé, não era para ver missionário nem pastor Jair, era para ver o baiano, Fernando Lima. Ela falou isso no show, na novela da vida real, quer dizer, a música foi isso, quer dizer, é o primeiro contato dela, quer dizer, ali já foi Deus fisgando, aí sim ela conhece a verdade e Deus faz uma obra bonita, mas o primeiro contato, não, eu gostava era dele, eu gostava de assistir para ver ele cantando, então quer dizer, já é uma forma de Deus agir e aquela senhora, não só ela e toda a família, foi ganha para Jesus. Eu creio que se a gente se consagrar é o que Deus faz mesmo. Semana passada, quando o pastor Josias foi meu convidado, eu perguntei se estava faltando amor no mundo, e a gente se referia ao amor, ao verdadeiro amor a Deus. Como é que o senhor avalia uma sociedade tão capitalista, tão violenta, vidas sendo tratadas de uma maneira tão banal? O que o senhor tem a dizer? Como é que o senhor avalia o atual cenário nacional? Vixe, o amor ágape, que é o amor de Deus, esse daí está faltando, né? Nas pessoas, talvez eles tenham um amor uns pelos outros, amor, né, pelas profissões, amor às suas funções, mas o amor verdadeiro está em extinção. E como diz a primeira carta de Paulo ao povo de Coríntios, capítulo 13, 13, né? E pois agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses 3, o maior destes é o amor. O diabo ele trabalha muito forte em cima disso. Lá em Mateus 12, 24, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos irá se esfriar. Quer dizer, o diabo não consegue matar o amor, porque Deus é amor. Mas ele consegue esfriar o amor, não só das pessoas naturais e também dos filhos espirituais. Então o amor vai esfriando. O mundo pode até ter o amor de pai para filho, mas o amor de Cristo tá longe. É muita indiferença hoje. Hoje é muita indiferença. Muitas pessoas sofrendo e outras demais, e ninguém está aí para ninguém. O negócio é sério. Em um determinado momento da entrevista, o senhor chegou a citar que Deus resgatou o senhor das drogas. E aqui em Criciúma, como em todo o Brasil, mas eu me refiro a Criciúma, uma cidade de médio porte, 200 mil habitantes, nós temos um grave problema social, as drogas. O número de homicídios esse ano, ele simplesmente dobrou. Até nós estamos em início de outubro. E o número de homicídios até então, ele é mais do que o dobro do que todo 2014, o ano passado. 99% dos crimes ligados à droga. Para aquela mãe que está desesperada, para o pai que está apavorado, que não sabe onde o filho está nesse momento. O que o senhor tem a dizer? É possível vencer as drogas? É possível, com a ajuda de Cristo. Eu vou até me referir aqui, eu não sei se eu posso olhar para mim. Pode, deve. A única ajuda, Jesus. O meu primeiro contato, eu queria deixar, mas eu não consegui. Quando eu assisti o programa em 99, foi 2 de março de 97, quando eu encontrei o Cristo pelo programa. Mas eu tive que ir para a igreja. Quando eu fui na igreja, foi como se fosse uma força me tirando daquilo. Então, a solução é procurar um trabalho religioso, é procurar uma ajuda de uma igreja para ter orientação.
As clínicas existem, mas elas tratam com pequenas doses. Se a pessoa não tiver uma força, que é a força de Deus que falta, a pessoa não terá a solução. Há o caminho, há a solução. Jesus é o caminho de tudo. E para essas pessoas que estão desesperadas, o Senhor disse que Cristo é a solução. A palavra de Deus, ela acaba libertando. Gostaria que o Senhor mandasse uma mensagem para essa mãe que, quem sabe, nos assiste e chora agora. O Senhor é uma prova viva de que Deus transforma as pessoas. Deus transforma, sim. Deus modifica, Deus transforma. A partir do momento que a pessoa se volta para Cristo, que a pessoa tem esse encontro. Às vezes a pessoa fala, mas como que eu vou para Deus se eu fumo, se eu bebo? Não, venha do jeito que estás. Eu fui do jeito que eu estava, eu usava o cabelão grande, eu usava brinco, eu tinha acabado de fumar um baseado muito grande naquela madrugada, ainda acordei entorpecido e fui para a igreja. Aí ali Jesus me abraçou. Quando você dá essa atenção para Cristo, então o desespero é porque não tem a solução, porque sozinho ninguém consegue encontrar, mas com a ajuda de Deus você consegue. Procura uma igreja evangélica, vai lá que você terá a solução para todos os seus problemas. Esse é o recado. Bom, muitas vezes nós queremos ver milagres, né, aqueles maravilhosos, o paralítico levantando da cadeira de rodas, o cego enxergando, mas eu sempre me refiro que existe um milagre que está a um palmo do nosso nariz e que nós às vezes não damos importância porque ele é tão corriqueiro e Deus faz tanto o tempo todo que a gente acaba passando batido. A regeneração do homem. Aquele que prostituía, não prostitui mais. Aquele que traía, não trai mais. O que era, digamos, um cidadão, um traficante, não trafica mais. Esse é o maior milagre que Deus pode fazer, a transformação na vida de um homem. Ah, com certeza. Isso é importante. No meu caso, eu estava morto. E Deus me ressuscitou, eu estava morto no físico, eu estava morto no mundo espiritual. Ele me resgatou, me trouxe uma nova vida. Isso é um grande milagre. Uma pessoa que era uma prostituta, vendia o seu corpo na esquina e hoje é uma mulher decente, uma mulher que se veste, uma mulher casada. Para que milagre? Ela estava morta onde? Na prostituição, estava morta espiritualmente. É um grande milagre, é a restauração da pessoa, a sociedade, a família. Isso é importante, é um dos grandes milagres também. Pastor Fernandes, muito obrigado por sua vinda aqui à TV Primavera. Um abraço. Um abraço para mim, um abraço. Deus abençoe seu ministério. Eu que agradeço, amém, Deus abençoe. Valeu. Sala de entrevistas, reapresentação hoje à noite, às 8h30 e também na quinta-feira, mesmo horário, 8h30 da noite. Para você um abraço e até mais. Tchau, tchau.